Estamos mais uma vez de volta aí. Então, meu microfone está dando sinal ali. Ainda bem. A gente vai retornar àquela página que viu lá sobre a formação dos ângulos, o triângulo, para a gente ter uma visão mais clara e objetiva sobre ele. Espera mais alguém entrar. Eu vou colocar a apresentação aqui, aí que for chegando mais alguém, já vou anotando aqui. Então, vou voltar aqui nessa parte da explicação, que a gente tem a condição seguinte. Triângulo, ele é formado por 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Então, o que é o vértice? É o ponto de encontro dos triângulos aqui, dos lados do triângulo. E nós temos aí o equilátero, o isósceles e o escaleno. Equilátero são 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. O isósceles são 2 lados iguais, 2 ângulos diferentes e um ângulo de 2 ângulos iguais e um ângulo diferente. Então, você tem dois lados iguais e um diferente. São 2 ângulos iguais e um diferente. E o escaleno é tudo diferente. As medidas dos lados são diferentes, as medidas dos ângulos também. Já os ângulos que formam o triângulo, nós temos aí a condição. Você tem lá o agudo, que é menos que 90 graus, o reto, que é exatamente 90 graus, e o obtuso, que é superior a 90 graus. Para ficar mais fácil, vou trazer vocês aqui na lousa, para vocês verem isso aí com mais facilidade. Vou abrir aqui. Então, na condição, vai acontecer o seguinte. Espera aí. Se eu tenho que o agudo é menor que 90 graus, quem é esse 90 graus? Quem é esse elemento que vai me dizer como é que vai funcionar as coisas? Pelo que nós temos já de trabalho, de conhecimento nessa área, nós temos a condição seguinte. 90 graus é a formação que uma reta é perpendicular à outra. Então, você foi uma formação de 90 graus. Um ângulo menor que 90, você tem lá uma reta R e uma reta S se ligando de formas diferentes. Então, nessa condição, ele é menor que 90 graus. Pode ser 30, 45, 60, 70. Então, 89,9 ele é perto de 90, mas é menor que 90 graus. Vou entrar aqui o Marcelo Nunes. E aí você fala, bom, e o obtuso? A abertura é maior que 90 graus. Então, você tem entre as retas R e S uma abertura maior que 90 graus. Então, quando falamos assim, o triângulo, ele é agudo. Ele é agudo, mas pode acontecer o quê, então? Eu posso ter dois ângulos iguais e um diferente, entrando no isósceles. Dois lados iguais e um diferente. O ângulo também vai ser na condição. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter esses dois ângulos com a mesma medida e esse com medida diferente dos outros dois. Então, aqui nessa condição, você tem um isósceles, dois lados iguais e um diferente. Dois ângulos iguais e um diferente. Mas eu tenho também o triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. E dois lados, dois ângulos aqui diferentes.
menores que 90 graus. E aí nós temos também um equilátero. São três lados iguais, três ângulos iguais. Então você tem essa condição com esses ângulos aqui, com esses triângulos. E tem um triângulo que tem esse formato. Tem um lado, um ângulo que tem valor maior que 90 graus, e os outros dois menores que 90 graus. Você tem essas condições com essa formação desse triângulo. Ora, mas o que tem a ver tudo isso? Nós temos que, para cada tipo de triângulo, ou uma formação básica dos triângulos, nós temos aí um cálculo de área, que é um padrão. Vocês têm lá base vezes altura, divide por 2. E onde que eu tiro essa condição desse triângulo? Pelo triângulo isósceles. Pelo triângulo aqui, são todos os lados iguais aqui nessa brincadeira. Os isósceles são dois lados iguais e um diferente. Aquele dali que eu esqueci, já esqueci o nome dele, já falei dele umas 3 vezes já. Aí você analisa, como é que eu vou ter essa fórmula dele? Como é que vai funcionar isso? Ele tem os lados iguais. Daqui para cá você tem um ponto vértice de cada um. Ponto A, B e C. Mas eu preciso calcular a área desse triângulo. Como é que eu vou fazer então? Desço uma projeção até a base. Nessa projeção, nós temos um ponto chamado M, que é a média entre os pontos B e C. A média aritmética desses dois pontos. Esse valor, essa projeção, recebe o nome de altura. Nossa letra H. Essa altura, então, vai trabalhar com essa base. Bom, quem que é a base nessa brincadeira? A base aqui nessa brincadeira é do ponto B ao ponto C. Essa é a base que nós trabalhamos aqui. Então, nessa condição, nós vamos informar como, pelo que nós tínhamos lá do nosso trabalho com relação à área lá no ensino médio, no ensino fundamental, base vezes altura dividido por 2. Mas por que dividir por 2? Se você tomar aquele pedaço do triângulo, cortar exatamente no meio, e juntar essa lateral com essa, uma encaixada sobre a outra, forma um quadrado. Então, um quadrado tinha base vezes altura. Então, nessa condição, fazendo só um lado dele, eu tenho o cálculo. Mas aqui, o que nós identificamos? A base foi dividida em duas partes iguais. Base sobre 2, base sobre 2. Por isso que é base vezes altura dividido por 2. Então, a área aqui nessa brincadeira é a base dividida em duas partes iguais, multiplicado pela altura. Então, B sobre 2 vezes H. Mas, normalmente, o que nós fizemos? O que nós fazemos? Área, base vezes altura, tudo dividido por 2. Tanto uma quanto a outra é a mesma coisa. Não muda em nada. O cálculo é o mesmo. Então, aqui eu vou pegar o valor para a base, vou trabalhar com ele nessa equação e vamos brincar com ele nessa situação aqui. Supondo a seguinte proposta. A base seja 10 pés. A altura, 7 pés. Qual vai ser a área desse triângulo? Então, a área desse triângulo vai ser dada por quem? A área, base dividido por 2, vezes a altura. Então, a área aqui, nós temos
10 vezes 7 dividido por 2. Aí eu posso fazer a multiplicação em cima, depois dividir por 2, ou fazer a separação. 10 dividido por 2 vai dar 5 vezes 7. Então, o resultado 5 multiplica o 7. Ou fazendo 10 vezes 7, o resultado dividido por 2. Na multiplicação por 10, por 100 e por 1000, não se faz conta. Você multiplica o número aqui, os números diferentes de 0, 1 é vezes 7, um elemento neutro da multiplicação vai dar 7. O zero que nós desprezamos, devolvemos para a resposta. Formamos o número 70. Dividir isso por 2. 70 dividido por 2. A área, então, vai ser igual a 35 pés quadrados. Square feet. Então, nós temos esse resultado com triângulo. Dependendo do triângulo, dependendo do tipo de triângulo, nós temos o cálculo com a lei dos cossenos. Naquele caso dali é um forte amigo para essa condição. Temos aqui reconhecer as razões trigonométricas, principalmente do cosseno, para trabalhar a área daquele elemento ali. Mas que pode também ser na condição generalizada para essa equação aqui. Aqui também que vale aquela condição de fazer a transformação de unidade de medida quando é pedido, quando é solicitado. Mas aí depende de como vem a situação para a gente. Se vem com o valor direto, ótimo, já faz, fica tranquilo. Ah, mas eu tenho que transformar em polegadas. Ora, mas é mais fácil transformar, fazer o trabalho já em pés do que mexer com polegadas. Porque aqui os dois valores já são inteiros. Não tem valor aqui quebrado. Então não preciso mexer com isso. Tudo bem? Vou fazer de novo nossa brincadeirinha. Vou fazer de novo nosso livro. E para que você está pensando em trabalhar com essa parte diária? O que leva você a pensar esse trabalho diário? Nosso curso, o curso que vocês estão fazendo, mecânico de manutenção de aeronaves. Então, o que a gente trabalha muito com a aeronave? Área, volume, também. Isso é mais importante. Isso é de importância. Então, quando você fala assim, eu quero trabalhar com avião, vou trabalhar com avião, eu não vou mexer com área. Vai. Nem pense que não vai trabalhar com área, que vai trabalhar com área e com volume. Então, é importante conhecer isso. Então, nós vimos aqui já os três tipos. Então, o triângulo agudo, ele é colocado, os três ângulos são menores que 90. Um com triângulo reto, que é o nosso triângulo retângulo, tem um lado, pelo menos, o encontro deles forma um triângulo de 90 graus, ou melhor, um lado com 90 graus, e outros ângulos tem um lado que é maior que 90 graus. Aqui nós já vimos a área da nossa brincadeira. Aqui já vem mostrando bem correto. Ó. Metade da base vezes a altura. Também pode ser utilizado. E o que eu falei a respeito do triângulo é essa informação aqui. Esse lado, fazendo uma cópia dele, desse triângulo, eu tenho a formação de uma caixa. No caso aqui, um retângulo. Base vezes a altura. Como são dois triângulos, divide por 2. Como ele formaria isso daqui. E aqui nós temos outras identificações aqui a respeito do triângulo também com o triângulo retângulo. A formação do triângulo retângulo, que no caso nós dividimos aquele triângulo, vou voltar aqui atrás aqui, onde nós dividimos esse triângulo equilátero, três lados iguais, três ângulos iguais. Exatamente no meio, você vê que desse vértice passa uma reta e passa bem em cima dessa base, bem no meio. Então foi em cima desse triângulo equilátero que a gente trabalhou com aquela equação a determinação da equação de cálculo da área. E daqui nós vamos para uma outra parte, calcular o paralelogramo.
Bom, paralelogramo é parecido com as outras duas figuras iniciais que nós vimos. Para o retângulo e o quadrado. Mas por que é paralelogramo? Ele tem 4 lados, são paralelos aos pares. Então ele tem 2 lados paralelos na subida, 2 lados paralelos na horizontal. Só que não tem assim, vamos dizer, a mesma condição de medida. Então você tem essa situação aqui, trabalhando com esses lados, só que tem o quê? Como é que eu vou trabalhar esse elemento? Eu vou pegar o comprimento dele, que é desse ponto desse vértice até esse vértice, e vou trabalhar vezes a altura. Que é onde vem a altura? Exatamente desse ponto para esse ponto. E ele vai trabalhar aqui nessa condição. Deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui para vocês entenderem melhor aqui a brincadeirinha. Deixa eu ver aqui onde está. Esse pedacinho aqui, ó. Ficou feio. Perdi as mãos de trabalhar com esse negocinho aqui. Então, esse pedaço aqui, está em azul, é a altura. Então, nessa condição, nós temos quem? Nós temos a situação de trabalhar com esse pedaço. Então, nessa condição aqui, nós temos a altura dele. Como é que trabalha com essa área desse paralelogramo? O comprimento dele vezes a altura. Na mesma condição que nós vimos com o trabalho com o retângulo e com o quadrado. Então, como é o comprimento vezes a altura, mesmo trabalho do retângulo. E aí nós vamos para o trapézio. O trapézio é legal de trabalhar com ele, mas em algumas situações esse trapézio não é muito visto de modo prático. Um gráfico, por exemplo, você não vê o trapézio imediatamente. De repente você tem que virar o gráfico. Ora, e aí como é que vai ficar isso? Como é que vai funcionar esse trapézio numa situação, como é que eu vou enxergar ele? Esse caso aqui é um trapézio regular. Eu tenho as laterais aqui, muito direitinho. Tenho 2 formações de triângulos aqui, um numa ponta e outro na outra. E aqui eu tenho a altura desse trapézio. O que muda aqui? Eu tenho uma base maior, uma base menor. Você tem a altura A, base 1 é a base mais larga, nesse caso é a mais comprida, e a base 2 é a curta. Então, nessa condição, nesse trapézio aqui, nós fazemos quem? Base maior mais a base menor, entre parênteses, multiplicado tudo pela altura e dividido por 2. Porque senão eu vou contar a área do triângulo 2 vezes. Eu só posso contar ela uma vez. Igual nós calculamos com a área do triângulo aqui. Então eu tenho o trabalho da área do triângulo com a área do retângulo. No caso aí seria, no caso você tem o retângulo nessa brincadeira, como entra nessa situação aqui. E como é que eu vou trabalhar com isso? Vou parar aqui de novo. Vou trazer vocês aqui na lousa mais uma vez, para a gente trabalhar com essa brincadeirinha. Então tem situações aqui, você vai pensar, bom, eu tenho que trabalhar com ele nessa situação, mas eu não consegui enxergar esse trapézio. Numa situação que eu vejo esse trapézio da seguinte forma. Quando eu falo de olhar num gráfico, ele pode aparecer num gráfico dado para a gente. Nós temos lá um Y, um X, a origem deles. Uma suposição, 1, 6. 1 e 10. Então aqui eu tenho, daqui para cá, fiz a projeção, tem esse ponto. Daqui para cá na mesma linha, a projeção com 6, tem esse ponto.
E o 6 foi até o 10 aqui. Tenho esse ponto. E aqui vamos supor que tenha mais um ponto aqui, no meio entre eles. E aí acontece, eu tenho esses 4 pontos. Ah, mas eu não estou enxergando aqui o trapézio. Bom, o trapézio está aqui. Tem essa reta, você tem essa reta e tem essa formação. Olhando ali, as linhas estão em vermelho, você tem um trapézio. Aí você fala, mas eu vou ter que virar esse gráfico ao contrário. Bom, você vira. Você faz ele aqui do lado. Ele faz esse caminho aqui. Ele é um trapézio que só mostra uma parte triangular, que é esse aqui. Desse ponto do trapézio até embaixo, nós temos a altura. Desse ponto até esse ponto, nós temos a base maior. Desse ponto até o ponto da altura ali, nós temos a base menor. Qual que é o cálculo da área dessa brincadeira? O cálculo da área dessa brincadeira, vou colocar na linguagem correta, cálculo a equação de cálculo dessa brincadeira, área igual, abrimos o parênteses, base maior, mais a base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Essa é a nossa equação de trabalho para determinar a área do trapézio. E aí, como é que vai ficar essa condição? Aí o que vai acontecer é o seguinte, eu vou pegar os valores que eu tenho aqui. Como eu deitei ele aqui nesse outro desenho, eu vou analisar o seguinte, a altura está onde? Está em x. No gráfico está em x. Onde está ela? Está bem aqui. Então, eu tenho da distância entre 1 e 6. A distância é 5. Então, esse é o valor da altura. Vou mudar a cor para vocês enxergarem melhor essa figurinha aqui. Então, isso aqui vai me dar o valor 5. A diferença entre 1 e 6. A base menor é isso aqui em y, que está aqui no y. A base menor é a diferença entre 5 e 1, que dá 4. E a base menor é essa daqui também está em y, que está com o valor entre 10 e 1. Então, 10 para 1, nós temos aqui a diferença que vale 9. Então, ele tem base menor igual a 4, base maior igual a 9, altura igual a 5. Como é que eu vou resolver isso? Vamos ver que tudo isso aqui esteja em pés. Pode ser até mesmo em polegadas, como não foi dada a unidade. Base maior, tem 9. Mais a base menor, temos 4. Vezes a altura, temos 5. Tudo isso dividido por 2. Então, a área aqui vai ser igual. Resolvendo primeiro parênteses, 9 mais 4 são 13. Vezes 5. Dividindo por 2. Você já percebeu que só tem número aqui primo. E aí, número ímpar. A divisão por 2 vai ter ponto decimais. 5 vezes 3 são 15. Vou apagar desse lado de cá para a gente poder fazer a conta mais certa. Mais visível. Então, a área aqui. 5 vezes 3 dá 15. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 65 dividido em duas partes. Como é que vai ficar isso? Essa divisão por 2, você leva ela no cantinho, resolve a divisão, ou você faz
um cálculo mental. Se eu pegar 60 por 2 dá 30. 5 por 2 vai dar 2,5. 30 com 2,5, 32,5. Ah, mas eu não quero fazer assim que eu posso errar. Eu tenho costume de errar nessa situação. Pega o 65, monta a divisão na chave por 2. Então, 6. É o primeiro número da esquerda para a direita. Ele é maior que 2. Então, eu posso pegar ele sem medo nenhum. 3 vezes 2 dá 6. Para 6, zerou. Baixamos o 5. 5 é maior que 2. Então, não preciso pedir licença. 2 vezes 2 são 4. Para 5 sobra 1. Ponto, pedindo licença, que dá para dividir esse 1 ainda aqui para ver se chega no resto 0. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10 para 10. Nada. Então, a área desse trapézio é de 32,5. Considerar que esteja em pés as unidades aqui. Então, você tem lá square feet, pés quadrados. Pronto. Resolvida aqui a área do trapézio. Nessa condição, então, nós já temos aí a área do quadrado, a área do retângulo, a área do triângulo, a área do paralelogramo e a área do trapézio. Oi. Quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Se tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer. Deixa eu ver o que está apitando aqui. Ah, outras coisas. Naquele do paralelogramo que nós vimos lá, a gente não fez o cálculo, só viu a figura. Por que é paralelogramo? O lado que estaria no caso da vertical são paralelos, mas não tem a condição aqui de mexer com uma reta. Um caso assim, perpendicular a esse elemento aqui numa reta horizontal. Aqui você tem informação de ângulo maior que 90, menor que 90. Então você tem essas diferenciações aqui no paralelogramo. Então, puxando aqui, questão você tem a altura. Então, nessa situação que você tem a altura do paralelogramo, tanto faz se contar por dentro ou por fora, você tem uma angulação de 90 graus, aí vai caber aquela condição. Vou trabalhar aqui a altura, já que eu trabalho com a base, então faço quem? Base vezes altura, a área do paralelogramo. Bem igual à equação que nós trabalhamos com o retângulo, naquela situação toda. Até aqui tudo bem? Tá suave? Sim. Ficou alguma dúvida, gente? Tá entrando o Alex. O Ale. Bom, disso aqui tudo, ainda não trabalhamos tudo, aí nós temos uma outra condição. Você viu aqui que nós trabalhamos apenas figuras pontudas. Caso aí nós temos quem? Nós temos quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, paralelogramo. Mas tem uma figura que é nesse formato. Essa figura, quando ela é trabalhada somente contando a seu limite, sua periferia, é chamada de circunferência. Então, nessa condição aqui, ela tem o nome de circunferência. Beleza. Mas, o que tem nessa circunferência? O que nós temos de trabalho com ela? A circunferência tem a condição seguinte. Um minuto, queria entrar aqui.
Vamos ver aqui. Como é que a gente vai trabalhar com essa condição? Bem-vindo, Ale. E como é que a gente vai trabalhar com isso? Quem nós temos essa circunferência? Nós temos aqui o diâmetro, que passa pelo centro da circunferência. Nós temos o raio, que é do centro até a borda da circunferência. Bom, como é que eu poderia ver a circunferência? Um anel, por exemplo, é uma circunferência. Você analisa assim, ele tem essa região todinha aqui em aberto, todinha limitada por essa curva. Mas a distância entre o centro e esse limite dela nessa curva é sempre igual? Sempre, o raio é sempre igual. Tanto é que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, nessa condição, nós temos que o diâmetro vale 2 vezes o raio. É o dobro do raio. Mas o que acontece? Se eu abrir, se eu marcar aqui um ponto nessa circunferência e abrir, fazer essa condição aqui, nós temos o comprimento da circunferência. Aí, agora complicou. Como é que eu vou fazer esse comprimento da circunferência? Como é que eu vou trabalhar com isso? Bom, nós vamos ver daqui a pouquinho, que já vamos entrar no intervalo agora. São 8 horas e 15 minutos. Aí nós voltamos 8h30. Mas só para a gente ter uma noção de que a gente vai trabalhar com isso aqui, vai vir o nosso elemento amigo π 3.1416. Vai ficando essa jogada para a gente brincar aqui. Nós vamos agora para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna. Quando for 8h30, faremos o nosso retorno. Tudo bem? Tudo certinho? Aí vocês tomam um café, tomam um lanche rápido aí para a gente poder aguentar mais 2 aulas aí até as 10 horas. Se até as 10h30, mas tudo bem. Vou parar aqui a nossa... Vou acertar aqui a chamada. Ok. Tudo bem, gente? 8h30 nós retornamos. Tá, tudo bem.